Evangelho segundo João, capítulo número 6, do verso 60 ao verso 71. A palavra de Deus diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Que momento precioso é para nós a nossa reunião, o nosso encontro, para cultuar ao Senhor, para louvar, para bendizê-lo, ó Deus, por todos os teus feitos em nossa vida. E também, de maneira especial, ouvirmos a tua voz nesse lugar, Pai. Essa é a expectativa do nosso coração. Nenhum de nós deseja ouvir palavras humanas, doutrinas, filosofias dos homens, Pai. Não é isso que queremos. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala, Deus, na tua palavra. Revela aos nossos corações a tua vontade e que este alimento precioso traga sustento, direção para as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço com os meus irmãos, entregando minha vida ao Senhor e pedindo tua unção, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar tua palavra de acordo com a tua vontade. Assim estamos orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do Evangelho de João, no capítulo 6, na verdade o capítulo 6 todo, ele tem muitas lições para nós, porque é um capítulo cheio de eventos especiais do ministério de Jesus. Começa com a multiplicação de pães e peixes, não é? Em que um milagre maravilhoso foi feito por Jesus e que levou muitas pessoas a segui-lo. Por causa desse milagre, muita gente se empenhou em correr atrás de Jesus, porque acharam alguém que dava pão, que dava peixe, achavam alguém que matava a fome, que poderia resolver seus problemas. E o capítulo 6 narra que uma multidão foi atrás de Jesus por causa desse milagre. Mas ele mesmo repreende essa multidão, dizendo que o único interesse deles era comer e se fartar. Tudo isso está escrito aqui no capítulo 6. E Jesus fala muitas verdades ao povo, né, que foi atrás dele, e ele prega de uma maneira bem clara a respeito das verdades do Evangelho. Então, Jesus está pregando o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho, irmãos, ele não é pregado para agradar as pessoas. O verdadeiro Evangelho é a verdade de Deus. E nem sempre a verdade de Deus é agradável de se ouvir. Porque a verdade de Deus, ela confronta a nossa vida, que muitas vezes está baseada em mentiras, mentiras dos homens, mentiras que aprendemos desde pequeno. Então a verdade, ela entra em choque com a nossa vida.
E aqui no texto é uma evidência disso, porque Jesus está pregando a verdade e as pessoas não estão gostando muito daquilo que estão ouvindo. E ele de maneira nenhuma quis agradar a multidão. Ele não se aproveitou daquele milagre de pães e peixes multiplicados para conseguir muitos seguidores. Ele estava interessado em pregar a verdade, mesmo que para isso ele tivesse que ficar sozinho. E essa é a atitude que nós vemos aqui no Senhor. Veja só, no versículo 60 que nós lemos, a Bíblia diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem está preparado para ouvir o evangelho verdadeiro? Segundo esses discípulos, veja, eram discípulos de Jesus, nem eles estavam totalmente preparados para ouvir a verdade do evangelho. E disseram: esse discurso é muito duro, essa verdade é muito dura. Quem pode suportar a dureza destas palavras que Jesus está dizendo para nós? Amados, quem pode ouvir o verdadeiro evangelho? Aqueles que querem viver na verdade. Qualquer um que queira viver no engano, na mentira, disfarçadamente, não suportará ouvir a verdade. E não permanecerá aonde a verdade é anunciada. Quem pode ouvir este discurso duro? É a pergunta que os discípulos mesmos fizeram a Jesus. Aqueles que realmente querem andar com Cristo ouvirão a verdade, gostarão da verdade e amarão ouvir a voz do Senhor. O versículo 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São duras, são fortes, mas são verdadeiras. São espirituais e não carnais. Ou seja, não tem o propósito de agradar a carne, não tem o propósito de massagear a carne, mas sim vivificar o espírito. Estas palavras são as palavras que Jesus pregava. Não para agradar as pessoas, não para conseguir um monte de seguidores, mas para realmente colocar um divisor de comportamentos, de entendimento, palavras verdadeiras que ele trazia a todos que estavam ao seu redor. E o versículo 64 diz: contudo, o próprio Senhor está falando, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem havia de trair. Uma boa maneira de se diferenciar um crente verdadeiro de um falso é exatamente o seu relacionamento em relação à palavra de Deus. Jesus sabia que mesmo entre os supostos discípulos havia descrentes. Que coisa interessante, a pessoa se intitula discípulo, está na escola de Jesus, está aprendendo com Jesus, mas na verdade é descrente, não crê nele de verdade. E o que diferencia um grupo do outro? A reação dessas pessoas à palavra de Deus. O descrente não consegue ficar muito tempo exposto à verdade. A verdade o incomoda. A verdade mexe com ele, mexe com a sua carne, porque ele ainda está totalmente sendo guiado pela carne. Ele vive no pecado, embora ele queira assumir uma aparência de espiritualidade, na verdade ele é guiado pela sua própria vontade. E a palavra da verdade vem de encontro ao seu comportamento, ao que ele pensa, ao que ele deseja. Então ele não aguenta isso por muito tempo. E Jesus disse claramente aos discípulos: o Espírito é que vivifica, a carne não presta para nada. Mas as palavras que eu tenho dito a vocês são Espírito e são vida. Mas ele sabia que mesmo assim, entre aqueles que se auto-intitulavam discípulos, haviam descrentes. Essa realidade ainda acontece na igreja. Você acha que todo mundo que está na igreja é crente? Tem gente que é crente, né? Crente que é discípulo.
Ela acredita que ela é, mas na verdade não é. A Bíblia diz que no meio da igreja está o trigo, mas também está o joio. Está junto, caminham juntos, ouvem as mesmas palavras, recebem o mesmo ensinamento, mas há descrentes no meio de nós. E isso é o que às vezes produz um choque e até um prejuízo para a própria igreja. Porque o comportamento do descrente, ele acaba trazendo problemas para a igreja. Mas existem e estarão juntos até a consumação, como disse o Senhor. Não será agora que serão separados o joio e o trigo, e sim na consumação. Então o que vai mudar e o que vai evidenciar e o que vai incomodar é a palavra. Por isso a palavra de Jesus tem que ser pregada da mesma forma como ele falou. Eu não preciso melhorar a palavra de Jesus. Eu não preciso torná-la politicamente correta. Eu não preciso amenizar as suas palavras. Alguém diria, duro é esse discurso. Então, vamos amenizá-lo um pouquinho. Vamos torná-lo um pouco mais agradável na expectativa de que mais pessoas venham para a igreja. Não, não foi isso que Jesus fez. Então não é isso também que nós podemos fazer. E aí, amados, no meio de toda esta constatação de que a palavra é dura e que alguns, no meio dos discípulos, não criam nele, Pedro faz uma pergunta que é crucial. No versículo 68, Pedro diz assim, confrontado por Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa é a pergunta de Pedro. Sendo duro ou não o discurso, ele é verdadeiro. E a verdade, irmão, só há uma. Não há muitas verdades, não há múltiplas verdades. Verdade é um conceito único. Só há uma verdade. E quem é a verdade? O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é exclusivo. Então, se a verdade é única, se Jesus é a verdade, Pedro entendeu isso. Ao olhar e presenciar tudo o que estava acontecendo, discípulos indo embora, pessoas se escandalizando com a palavra de Jesus, quando foi por Jesus confrontado, ele também fez uma pergunta que fica para nós respondermos: para quem iremos, irmãos? Qual é a opção que temos? Há outra opção? Você pode gostar ou não gostar das palavras de Jesus, o problema é seu. Mas a pergunta que Pedro fez ainda está válida. Existe outra opção? Se você não gosta de Jesus nem de suas palavras, para quem você vai? Ou melhor, para onde você vai? Não é, irmãos? Pedro disse: para quem iremos? Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Elas podem nem ser agradáveis a princípio a mim, por causa da minha carne, por causa das mentiras em que vivo, por causa dos pecados que gosto de praticar, mas não há outra palavra para ser ouvida, porque essa é a da vida eterna. Qualquer outra é a da morte eterna. Qualquer outra é do inferno. Só as tuas vão me levar para o céu. Foi isso que Pedro falou. Então, amados, o que está sendo ensinado aqui, e que é bom a gente entender, é que para a salvação, vida eterna e perdão, só tem um caminho. E esse caminho é Jesus. João 14, 6. O que diz na Bíblia? João 14, 6, eu li com você ainda há pouco. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não importa se é duro, se não é, se eu gosto, se eu não gosto, só tem esse caminho, não tem outro. Por mais agradável que alguém me apresente um outro caminho, que seja bom para a minha carne, para a minha alma, será péssimo para o meu espírito, porque o único caminho que me levará ao perdão, à graça e à salvação se chama Jesus Cristo. O problema é que muitos hoje, irmãos, não estão à procura de um caminho verdadeiro. Muitas pessoas que hoje chegam às igrejas evangélicas não estão procurando a verdade, estão procurando uma solução. Solução nem sempre é fornecida pela verdade.
A mentira, às vezes, é uma solução para o seu problema. Às vezes, você se livra de um problema falando uma mentira. É ou não é? Você, às vezes, diz uma mentira e essa mentira te livra de um problema. Solucionado foi o seu problema, mas não com base na verdade. Então, qual o problema de hoje em dia? É o mesmo de 2000 anos atrás. Pessoas estavam indo atrás de Jesus, mas não porque quisessem a verdade. Queriam elas uma solução. Ao verem Jesus multiplicar pães e peixes, disseram, está aí o que eu quero, é isso que eu preciso. Alguém que me dê comida sem que eu precise trabalhar para obtê-la. Quem não quer isso? Casa, comida e roupa lavada é o que todo mundo quer, não é? É assim que as pessoas vão, na maioria das vezes hoje, a Jesus Cristo. Não estão procurando um caminho verdadeiro. E quando se deparam com a verdade, como aconteceu no episódio, se escandalizam com Jesus. E dizem, não, isso é muito duro. Não é bem isso que eu queria pão e peixe de graça, eu não queria ouvir essas coisas que eu estou ouvindo. Então as pessoas procuram hoje um evangelho que resolva os seus problemas. Um evangelho que venha de encontro às suas necessidades. Um evangelho fácil, um evangelho sem renúncia, sem compromisso, um evangelho sem perseguição, um evangelho sem tribulação. Um evangelho que traga só o melhor para a minha vida. Não é isso que as pessoas estão hoje buscando? Naquele tempo não era diferente. Essa multidão foi atrás de Jesus com esse mesmo objetivo. E esses podem até vir a Jesus, mas não permanecem em Jesus. Por isso hoje nós temos um contingente enorme de gente que vem às igrejas. E alguns iludidos evangélicos estão dizendo, o Brasil vai se tornar um país evangélico. Deus me livre disso. Por quê? Porque tem um monte de gente vindo para a igreja. Mas quantos estão permanecendo na igreja? Quantos estão permanecendo em Cristo, melhor até do que na igreja, em Cristo? Quantos não estão também se escandalizando com Ele? Quantos não estão sendo identificados por Ele como descrentes no meio dos crentes? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Uma multidão de gente, mas uma minoria entrando no céu. Um Brasil evangélico, mas uma minoria dando testemunho de Cristo. O que adianta isso tudo? Então, amados, isso são coisas para nós pensarmos. Jesus não está nem um pouco interessado em ter seguidores. Se Jesus quisesse ter seguidores, ele teria hoje um programa na televisão. Ele botaria um chapéu de boiadeiro. E ele faria alguns milagres e chamaria as pessoas para verem e darem dinheiro para o seu ministério. Ele faria correntes e campanhas. Ele daria de graça, mediante um bom cheque no envelope, alguns pacotinhos de sal grosso, de sabonete ungido, de rosa. Jesus não está atrás de seguidores. Se ele quisesse seguidores, ao multiplicar os pães e os peixes, ele espalhava outdoor em toda Jerusalém, dizendo, venham semana que vem, porque além de pão e peixe, teremos caviar também. Jesus não está interessado em seguidores. E o versículo 66 e 67 é a maior prova bíblica de que isso que eu estou dizendo para você é verdade. À vista disso o quê? Disso tudo que eu falei para você, disso tudo que aconteceu, daqueles que se escandalizaram com a palavra dele, daqueles que disseram, mesmo sendo seus discípulos, esse discurso é muito duro, quem pode ouvir isso? À vista disso, muitos dos seus discípulos que fizeram, o abandonaram e já não andavam com ele. À vista de tudo isso que ele disse, a palavra teve um efeito contrário. Ao invés dessa palavra que ele deu ter atraído mais pessoas para andarem com ele, essa palavra quase o deixou sozinho. Porque muitos dos seus discípulos, ouvindo o que ele disse, o abandonaram e já não andavam com ele. Vendo isso, então, Jesus, ousado que era,
olha para os seus discípulos mais chegados, os 12. Jesus então perguntou, versículo 67, aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Olha como Jesus ele é enfático, decisivo, não é? E coloca a gente numa posição de decisão. Está todo mundo indo embora. O que Jesus faz? Vou fazer uma campanha de oração. Vou ficar de joelho aqui para trazer o povo de volta. Ah, meu Deus, e agora? A igreja vai ficar vazia. E agora? Da onde vou tirar meu salário? Não, Jesus não está nem um pouco preocupado com isso. Está todo mundo indo embora, e ele tem um grupinho mais chegado de 12, e aí ele vira para os 12 e diz, vem cá, vocês também vão? A porta da rua é serventia da casa. Vocês vão ou não vão? Digam logo o que vocês querem. É a pergunta decisiva. Ele não está preocupado se vai todo mundo embora, se eu vou ficar sozinho. Porque é melhor ficar sozinho, na verdade, do que ficar muito bem acompanhado na mentira. É ou não é, irmãos? Para ser muito bem acompanhado na mentira, você tem várias opções aí, não igreja. Se você quiser, tem estádio de futebol, tem boate, tem inferninho, tem casa de prostituição, tem um monte de lugar que você pode ir para ficar muito bem acompanhado na mentira. Mas se você quer a verdade, talvez você não fique tão bem cercado, né? Por isso que a quantidade de gente não é parâmetro nenhum para nada, irmãos. Mas, infelizmente, hoje, quando os pastores se encontram, eles sempre perguntam para quantos membros tem a sua igreja. Não quer dizer nada quantos membros tem a sua igreja. Se tem 5.000, pode ser até um sinal de que a palavra dele está muito agradável, né? De que, de repente, ele está até inventando algumas coisinhas para agradar as pessoas, para, então, ter mais gente. Não quer dizer nada. Tem 10. Também não quer dizer nada. Jesus tinha 12. E nessa hora, todo mundo foi embora. E ele ainda vira para os 12 e ainda pergunta, vocês vão também ou vão ficar? E mesmo no meio dos 12 ainda tinha um diabo. Você viu isso? Está aqui na Bíblia, a gente vai chegar lá daqui a pouco. No meio dos 12 ainda tinha um diabo lá dentro. Imagina aqui na igreja, temos 400. Quantos diabos tem aqui dentro? Tomara que eu não identifique nenhum. Né? Não vou ter que meter a mão, né? Mas não, irmão. Se no meio de 12 tem um diabo, no meio de 400 tem quantos diabos aqui? Dá uma olhada para o lado, vê se tem um diabo aí. Amarra aí, né? Como diz os outros. Mas pensa, vamos pensar um pouquinho, vamos pensar nisso. Olha o que Jesus enfrenta. Mas a prova de que ele não está atrás de gente é que ele não está ali para agradar ninguém, não está ali para massagear o ego de ninguém, não está ali para ninguém, fazer ninguém se sentir bem. Veja essa coisa, né? Às vezes a gente diz assim, olha, procura uma igreja em que você se sinta bem. Olha que perigo isso. Você é um pecador, desgraçado, eu digo para você, procura uma igreja onde você se sinta bem. Aí tu vai para uma igreja que tenha pagode, né? Que tenha uma cervejinha. É ou não é? É um perigo você dizer uma coisa dessa. Então você não tem que se sentir bem na igreja. Eu digo para você, procura uma igreja onde você entra e se sinta muito mal. Que cada palavra que você escute, você fica com vontade de não vir nunca mais na igreja. Essa é a tua igreja. Quando é verdade, né? Não é aquela palavra que escandaliza tanto, você quer nunca mais ouvir aquilo, que é uma porcaria. Não, não é isso não. Mas é aquela que te incomoda. Aquela que fala de pecado, aquela que confronta o que você está fazendo durante a semana. Essa é a igreja. Não é a igreja que você se sente bem. Ah, não é a igreja que você se sente bem, que o pastor te dá beijinho, faz carinho em você. Dalila fazia carinho nos cabelos de Sansão, enquanto, né? Lembra da história de Dalila? Irmão. Então não é isso não, Jesus não está nem aí para isso. Ele vira para os 12 e diz, vocês também vão? E aí? Jesus, ele quer discípulos. É claro que ele quer gente salva, mas ele não vai ficar negociando a palavra para salvar a gente. Quem salva é a verdade. E a verdade é sempre nua e crua. E nem sempre agradável de ouvir. Duro é este discurso. Então, essa pergunta, irmãos, que ele faz,
vocês também vão, é um teste do discipulado. É um teste para os seus discípulos, para os 12 agora, para os mais próximos dele. Porque esta pergunta é feita num momento de crise, para que os verdadeiros discípulos se manifestem. São as crises que revelam os verdadeiros crentes, irmãos. São as tribulações que revelam os verdadeiros cristãos. Como eu disse, ele não está atrás de seguidores. Hoje tem muita gente chegando à igreja, mas quantos permanecem na igreja? A pessoa vai buscando alguma coisa. Quando não consegue, vai embora. Ou quando consegue, mas depois alguma coisa dá errada, vai embora também. Então são as tribulações, são as crises que definem os cristãos verdadeiros. E a pergunta de Jesus no momento de crise é: vocês também vão? Vocês também querem ir? E é hora da gente examinar as razões e as motivações que nós temos para seguir a Cristo. A pergunta que Jesus faz é para você pensar. Normalmente o Evangelho nos é ensinado por perguntas, irmãos. Perguntas que nos fazem refletir. Paulo sempre ensinava assim, fazendo perguntas. Mais até do que afirmações, mas perguntas, para que você pare e pense. Jesus então faz a pergunta: vocês vão também? Pense agora, por que você está me seguindo? Por que você diz que é crente? Por que você diz que é meu discípulo? Qual a tua motivação para estar aqui? Qual a tua motivação para estar ao meu lado? Você também vai embora como todo mundo está indo embora, escandalizado por causa da minha palavra? Então Jesus deseja, irmãos, que os seus discípulos tomem com ele um compromisso, e um compromisso público. Daí, Pedro tomar a voz, tomar a frente dos outros e dizer: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É a postura, é a posição pública da verdade. Quem é discípulo de Jesus tem que se posicionar, e essa posição tem que ser pública, irmãos. Vocês conhecem o texto lá em Romanos 10, 9 e 10? Vamos tomar uma lembrança dele? Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus está fazendo a pergunta porque quer ouvir deles uma confissão pública, como ele requer de todos nós. Não basta crer com o coração, eu tenho que confessar com a minha boca. Eu tenho que afirmar: sou de Cristo, estou com Ele, não tem outro para onde ir, não tem outra verdade. Ela é dura, mas é verdadeira, e eu quero ficar com Ele. Essa é a palavra que Ele quer ouvir de vocês. Essa é a palavra que vai diferenciar, aqui no nosso meio, quem crê e quem não crê. É aquele que se posiciona, é aquele que se compromete com o seu discurso. Para quem iremos, Senhor? Não há outro, é só o Senhor. Então era um momento para testar a profundidade da fé dos seus discípulos. Está todo mundo indo embora, e vocês vão também? Vocês não vão ser mais a maioria, agora vocês serão a minoria. Estão dispostos a permanecer? Está todo mundo vazando, e vocês vão também? É hora de testar a profundidade da fé de cada um. Então ele queria saber se eles tinham esquecido tudo que eles haviam aprendido até aquele momento, ou se eles permaneceriam com ele e com verdade. Essa era a pergunta que testava o discipulado de cada um daqueles. Eu acredito, irmãos, que Jesus não mudou, que a palavra é a mesma, que a verdade é a mesma, que a mesma pergunta é feita hoje para nós. Você está com Jesus por quê? Porque você veio buscar uma bênção? Porque a maioria está se tornando evangélica e você é uma Maria, vai com as outras, né? Vai todo mundo nessa direção, você vai atrás. Porque está ficando famoso ser evangélico, aí você vai também na onda. Qual a razão de você estar aqui? Você vai ficar ou você também vai embora? Qual a razão da sua fé,
do seu compromisso com Jesus Cristo. Então, este teste é como uma prova, na qual Deus, na verdade, deseja que todos nós sejamos aprovados. Deus não quer que ninguém desista, Deus não quer que ninguém vá embora. Mas se forem, só estão revelando quem são. Só estão revelando quais as suas motivações verdadeiras. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Mas, infelizmente, nem todos são salvos. Por quê? Escolhas da sua própria vida. Muitos estavam com ele, mas eram descrentes. Então, veja, irmãos, o Senhor, às vezes, permite certas situações na nossa vida para provar a nossa fé, o nosso amor e a nossa fidelidade. E isto é aquilo que chamamos de provas. Provas, sim, mas normalmente são momentos de luta, de tribulação, em que as coisas não são como a gente gostaria que fossem, em que as coisas se tornam difíceis. É nessa hora que a verdadeira fé vai se manifestar. Porque, como já disse aqui várias vezes, ter fé quando tudo vai bem é uma coisa. Agora, ter fé quando tudo vai mal e dá errado é outra coisa completamente diferente. Mas é esta fé que será manifestada no momento de prova como esse. Ao perguntar aos discípulos, vocês também vão? Ele faz isso na hora que está todo mundo indo. Entende? Está todo mundo abandonando. É a hora da prova. Você vai ou não vai? Irmãos, ser provado é parte da vida cristã. Mas o importante é passar na prova. Abraão foi provado. A Bíblia diz lá em Apocalipse 2,10, leia comigo. Jesus está dizendo isso a uma igreja. E é uma verdade que nós temos que entender. O Evangelho não é só bênção, não, irmãos. Tem prova. Apocalipse 2,10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está dizendo para uma igreja que ela teria que sofrer. Hoje, se eu disser para uma pessoa que ela tem que sofrer, sabe o que ela diz para mim? Está amarrado. É ou não é? Ela me amarra. É. Será que alguém amarrou Jesus quando ele falou isso? Vocês têm que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. E o que ele diz no final? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Existe prova, irmãos. Às vezes existe sofrimento. Às vezes somos vítimas de um sofrimento. Mas o que Deus diz, seja fiel até a morte. É como Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Acabou. Até a morte seja fiel, está dizendo o Senhor. Na prova que pode vir. Veja, o mesmo Pedro que fez essa afirmação maravilhosa. Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? No momento crucial, Pedro se levanta como voz daqueles outros 11, fazendo essa afirmação de fé maravilhosa. Não tem outro, Senhor. Seja duro, seja não, é contigo mesmo, não tem outra opção. Esse mesmo Pedro, passado alguns dias, alguns meses, ele vai fazer uma outra afirmação. Lucas 22, leia comigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, um pouquinho atrás, versículo 31 e 32. Lucas 22, versículo 31 e 32, Jesus diz assim para o mesmo Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Fortalece os teus irmãos. O mesmo Pedro que fez essa afirmação maravilhosa, que foi determinante naquele momento crucial do ministério de Jesus, algum tempo depois, Jesus diz: olha, você vai ser provado, você vai ser peneirado como trigo. Mas já não estava aprovado, já não estava aprovado pela palavra que disse? Não, ainda seria aprovado mais adiante. A vida da gente é assim, irmãos, a gente pode ser provado até o fim, sabia disso? Até o fim estamos sujeitos a provas.
e Pedro seria peneirado por Satanás. Mas Jesus disse: eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. E olha, Pedro foi provado e você sabe o que aconteceu. Foi peneirado como trigo. E o trigo, irmãos, quando é peneirado, ele é separado de quê? Da palha. A peneira serve para separar o trigo da palha. Pedro seria peneirado por Satanás. No trigo as virtudes, na palha os defeitos. No trigo, tudo aquilo que é valoroso, que é verdadeiro. Na palha, tudo aquilo que é mal, que é falso, que é mentiroso. Essa prova de Deus na nossa vida tem o propósito de separar as impurezas de nós. Separar aquilo que não presta em nós. Deus conhecia Pedro, por mais que ele fosse afoito de palavras sem pensar muito, ele saía e dizia, né? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor, que maravilha! Pouco tempo antes ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, que maravilha! O mesmo Pedro que diz palavras tão maravilhosas é capaz também de dizer 3 vezes: não te conheço, não sei quem você é, nunca te ouvi falar de você. Por que isso acontece, irmãos? Porque é prova, é peneira. Pedro precisava passar por essa peneira para que essas coisas fossem tiradas da sua vida e ficasse só o trigo, só o que é bom ficasse ali. E que Deus pudesse depois restaurá-lo plenamente e completamente. Isso é um processo de maturidade. Você quer ser uma pessoa madura na fé? Prepare-se para as tribulações e provas na sua vida. Porque a maturidade só virá quando vierem também os problemas. Ninguém pode dizer que é maduro o suficiente sem ter passado por problemas. Não é isso que a gente ensina para os nossos filhos? Nossos filhos dizem, acham que sabem de tudo. Deixa comigo, deixa que eu chuto. Você diz: não, você ainda é imaturo. Quando é que ele vai se tornar maduro? Quando ele enfrentar os mesmos problemas que você já enfrentou. Você diz que ele não é maduro porque ele ainda não enfrentou as dificuldades pelas quais você já passou. Então, o que traz maturidade para a gente são as provas, irmãos. São as dificuldades, e a maturidade cristã, ela faz com que a gente entenda e suporte as tribulações. Trazem experiência para a nossa vida. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 12, 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo número 10. Paulo, no final da sua vida, já maduro, já experiente, olha o que ele pode dizer. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É a maturidade isso. Maturidade não é achar que sou forte, estou pronto para tudo. Não foi isso que Pedro falou para Jesus? Quando Jesus disse a ele: você vai me negar 3 vezes, ele disse: eu não. Qualquer um aqui pode, eu jamais. Jamais te negarei, jamais. Estou contigo, não abro até o final. Essa é a falta de maturidade. Achar que você é aquilo que você não é. Achar que você é capaz naquilo que você não tem nenhuma experiência e não é capaz, não sabe que não é capaz. Mas a maturidade faz com que você vá se conhecendo cada vez mais. E Paulo descobre através da maturidade que as fraquezas, as tribulações, os problemas, na verdade o ajudam a se tornar melhor. Porque ele descobriu com a maturidade que é na fraqueza que ele é forte. Quando ele acha que é forte, aí é que é o problema dele. Por isso a Bíblia diz: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ela não fala isso para quem já está caído, ela já fala isso para aquele que pensa que está tudo bem, que pensa que está no controle completo da sua vida. E aí ela adverte dessa maneira. Então, amados, essa maturidade vai nos fazer compreender o que Paulo disse lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É a maturidade que traz isso para nós. O entendimento de que eu não posso até não entender o que está acontecendo, mas eu sei que Deus está no controle disso. E no final, de alguma forma, eu terei um aprendizado com isso. E na fraqueza eu vou ver o poder de Deus. Mas eu queria, antes de terminar, voltar contigo à pergunta de Pedro. Volta lá, em João 6.
No versículo 68 diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro sabia que aquilo que ele encontrou em Jesus, ele não encontraria em mais ninguém. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Essa é a fé que vai fazer você ser inabalável, irmãos. Você não pode ter dúvidas quanto a isso. Você pode ter dúvidas quanto a um monte de outras coisas. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. É ilusão você achar que um dia você vai saber tudo. É ilusão. Você sempre terá dúvidas em alguma coisa. Todos nós temos dúvidas em um monte de coisa. Mas uma certeza a gente tem que ter. Eu posso não saber de todas as coisas, mas uma coisa eu tenho que saber: que só Jesus pode me salvar. E que não há outro caminho que eu possa tomar, nenhuma outra filosofia ou religião, somente Jesus. Então eu posso não entender porque eu estou passando por uma dificuldade, porque uma desgraça chegou na minha casa, eu posso não entender um monte de coisa, mas uma coisa eu sei: não há outro se não for Jesus. Se está ruim com ele, sem ele é muito pior, está entendendo? Isso eu sei, não tem outra coisa que venha ocupar a minha mente. Essa é a verdade fundamental que precisa ser certeza. O problema, irmãos, é que hoje tem muita gente na igreja, mas muitos, se você for perguntar direitinho, não tem essa certeza. Tem muita gente na igreja, mas acha que não, Jesus é bom, legal, Jesus ajuda, Jesus dá pão, dá peixe. Mas, de repente, se eu for bonzinho, eu também entro no céu. De repente, aquela minha vovó, que é tão boazinha, sofreu tanto na vida, mesmo sem conhecer Jesus, ela vai para o céu também. Não tem gente que pensa assim na igreja? Tem, irmão. Porque não tem certeza do que está sendo dito. Não tem certeza da dureza da verdade que Jesus está pregando. Essa é a única certeza que eu tenho que ter. No resto eu posso ter dúvida, eu vou retirando essas dúvidas ao longo do tempo. Mas essa certeza, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Essa eu e você precisamos ter. E aí a gente vai tendo esta certeza, descobrindo que nenhuma religião, nenhuma política, nenhum dinheiro, nenhuma filosofia vai conseguir de fato resolver o meu maior problema. Então Jesus é tudo para nós. E só o Senhor pode nos socorrer no momento mais crucial da vida humana. Qual é o momento mais crucial da vida humana? A morte. Parou para pensar nisso? O momento mais crucial da sua vida é a sua morte. Não é o momento das grandes decisões, das grandes realizações que você vai ter ao longo da sua vida. Mas o momento mais crucial da sua vida vai ser o dia que você morrer. E ninguém quer pensar nesse dia. Quer? Fala sério, tu não quer pensar nesse dia agora. Quando é que vai ser? Já dizia o poeta, né? Quando será o dia da minha morte? Não. Ele falava da sorte, né? Sei que antes da minha morte, esse dia chegará. Será que é mesmo? Sorte, morte. Quando será o dia da sua morte? No dia da sua morte, esse será o dia mais crucial de toda a sua existência. Porque é nesse dia que será decidido o seu destino final. É nesse dia que você vai se deparar com o que as tuas escolhas te conduziram para esse momento. E é nesse momento que Jesus é essencial, único e exclusivo, irmãos. Abra a Bíblia em João, capítulo 11, verso 25. Um pouquinho depois. João 11, 25. Jesus está dizendo às irmãs Marta e Maria: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Só tu podes garantir que depois da morte eu viverei. Aquele que crê em mim, ele está dizendo aqui, irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e todos vamos morrer, ainda que morra,
viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisto? Pedro disse, só tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna. Só Jesus dá vida eterna. Ninguém mais dá vida eterna. Então é nisso que eu preciso crer com toda certeza e convicção da minha vida. Ainda voltando à pergunta de Pedro, versículo 68, no verso 69, ele diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro diz para ele, reconheça que ele tem tudo aquilo que te falta. Pedro diz, nós temos crido e conhecido. Você precisa crer e conhecer que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da tua vida, do teu futuro, do teu destino eterno. E é nele que você terá tudo aquilo que falta em você. É ele o suprimento da nossa vida. E Pedro, quando responde aquilo, foi exatamente quando ele disse para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus disse, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Eu também creio que essa palavra não veio de Pedro, essa palavra veio de Deus ali para ele. Dizer, tu és o Cristo. De dizer também, para quem iremos, só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você conhece Jesus de verdade, meu irmão? Você crê nele de verdade? Se isso é verdade, você sabe que nele há tudo aquilo que te falta. Que nele você tem suprido todas as tuas necessidades. O próprio Senhor nos convida em João 7, abra aí João 7, 37 e 38. Ele diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É nele que você encontra saciamento para a sua sede, para a sua fome, para as suas necessidades, para o que você realmente precisa, vida eterna, destino após a morte, tudo isso está exclusivamente atrelado a Jesus. Ele é tudo o que ele afirmou ser. Pedro diz para ele, eu tenho crido e eu tenho conhecido que realmente tu és o Santo de Deus. É o Senhor e não há outro. É Jesus e não há outro caminho. O caminho é exclusivo, a verdade é única, não há muitas verdades, podem haver muitas religiões, muitas filosofias que conduzam ao mesmo lugar. A verdade é única e o caminho é único e se chama Jesus Cristo, foi isso que ele falou e é nisso que nós cremos. E aí, amado, para que você creia no Evangelho certo, que irá salvar a sua vida, você tem que crer na verdade certa, que é única, e que pode não ser agradável aos seus ouvidos, mas certamente vai te salvar. Eu quero ler contigo 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo traz aqui uma palavra também para reflexão. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente do que tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha o que Paulo diz. Existe outro evangelho, irmãos. Existe outro Jesus. Existe outra pregação que tem se espalhado pelo mundo inteiro. Mas o que Paulo está aqui dizendo é que isso é um engano, o mesmo da serpente, a mesma serpente que enganou a Eva, com outro evangelho, com outro Jesus, apresentando outra verdade, que as pessoas de boa mente toleram e por ela são enganados. E aí, meu amado,
Não adianta você crer em Jesus se esse Jesus é outro Jesus. Não adianta você receber o Evangelho se esse Evangelho é outro Evangelho. No final, o caminho é completamente oposto para o qual você será levado. Porque quem está promovendo esse falso Evangelho é a mesma serpente que enganou a Eva, segundo diz a palavra de Deus. E volta lá em João 6, para a gente terminar. Vamos ler o versículo 70 e o versículo 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. É diabo, disse, ele não disse é o diabo, é diabo. Entenda a diferença. O diabo que nós conhecemos e denominamos, o chamamos de Satanás, não é? O príncipe dos demônios. Jesus não está dizendo que Judas é Satanás, mas que ele é diabo. Diabo quer dizer adversário, inimigo, aquele que se opõe, que se contrapõe à verdade. Então alguém pode se tornar um diabo quando se torna um adversário, um inimigo da verdade. Alguém pode se tornar um diabo quando se opõe à verdade. O diabo é o opositor, irmãos. Satanás ganhou o título de diabo porque é o adversário, é o opositor. E é isso que Jesus está dizendo em relação a Judas. Então, não acabe como Judas. Não acabe, não termine a sua vida como Judas, que andava com Jesus, que ouvia as palavras de Jesus, que viu e presenciou tudo que Jesus fez, mas que traiu Jesus. E por que o traiu? Porque acreditou num evangelho diferente daquele que Jesus pregava. Veja, Judas não traiu Jesus por falta de fé. Judas traiu Jesus por fé errada, irmãos. É uma confusão que nós fazemos, achar que Judas traiu por falta de fé. Veja na Bíblia o que diz. Judas tinha uma fé errada, ele achava que Jesus teria que ser diferente, ele achava que o Messias teria que ser diferente, que o Messias teria que se impor sobre os romanos. Ele tinha fé, mas tinha uma fé errada. Talvez o problema da gente não seja falta de fé, mas seja fé errada. Fé errada é tão grave quanto falta de fé, porque conduz para o mesmo caminho, para a morte e para o inferno. Não seja você um desses, mas seja você daquele que quer a verdade, mesmo que ela doa, mas você só quer ouvir a verdade, porque você é da verdade. Amém? E Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Pensa na letra dessa música. A quem tenho eu? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Não há ninguém mais. Estou apaixonado, desesperado de amor. Fala para Deus isso agora. Estou disposto a Construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu.
fazer uma oração ao Senhor. Pensa naquilo que Deus falou a você essa manhã, na verdade, na exclusividade da verdade, que deve nortear a nossa vida, as nossas escolhas. A decisão é de cada um de nós. A decisão é livre. Deus nos deu vontade livre. Mas que a gente possa chegar a essa conclusão, como chegou Pedro. Não há ninguém mais, não há outra opção, não há uma alternativa, não há uma linha paralela, não há outro caminho, não há mais nada que eu possa escolher para me levar aonde eu quero chegar. E no momento da morte, saber que não morrerei eternamente, mas terei a vida eterna. Só Jesus pode dar a vida eterna. Como disse Pedro, só tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus pode salvar. Não há outro, meu amado. Então não se deixe enganar com um falso evangelho, com a pregação do falso Jesus, que agrada a carne, mas que não salva o espírito. Não se deixe enganar por isso. Peça a Deus agora que Ele abra os teus olhos para que você possa entregar completamente tua vida para Ele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor porque acreditamos na tua palavra, porque cremos na verdade, que embora muitas vezes não gostemos de ouvir, Pai, porque ela fala contra nós, contra o nosso comportamento, mas é a palavra de salvação, é a palavra que nos conduz à vida eterna, e é essa que queremos sempre ouvir. Fala conosco, Senhor. Livra-nos do engano, Pai. Livra-nos do erro, Senhor. Na medida em que entregamos a nossa vida a Ti, que nos rendemos ao Senhor, que nos submetemos à Tua vontade, Pai. Levanta aqui, Senhor, uma igreja de gente que crê, de gente que se humilha na Tua presença, Pai. De gente que submete ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Livra-nos do diabo, Pai. Livra-nos dos adversários que às vezes estão até no próprio meio da igreja. Deus, em nome de Jesus, levanta um povo aqui que crê no Senhor de todo o coração. Fala conosco, Pai. Tira o engano, dissipa as trevas, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor mais uma vez. Diga para Ele o que diz essa canção. Tenho eu nos céus além. Mais ninguém, Senhor. Não há na terra alguém que eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Como Pedro agora. Estou apaixonado. Que fazer
apaixonado. Estou apaixonado. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado pela verdade, Pai. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.